Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre programação em C. Eu sou o professor Armando Sebastião, desenvolvedor full stack e administrador de base de dados. Nesta videoaula vamos abordar sobre o comando de decisão switch case. O que é o comando switch case? O comando switch case é um comando detalhado, muito usado em estrutura de decisões complexas. É um comando que simplifica as estruturas de decisões if-else e o if alinhado. Nesta videoaula, vamos abordar passo a passo de como é que funciona esse código switch case. Como podemos ver aqui no nosso código, para nós iniciarmos a codificação em linguagem C, é primordial nós analisarmos primeiramente as bibliotecas, para que não haja problemas na codificação. Como podemos ver, aqui temos as principais bibliotecas em C, que é a biblioteca stdio, stdlib, math, string, ctype. Ok. Dando continuidade, aqui vamos apresentar um exemplo clássico do switch case, do comando switch case, que é a calculadora em C. Vamos analisar passo por passo como é que funciona a codificação de uma calculadora usando o comando switch case. A partir daqui podemos analisar o código. Temos a função principal, que é o int main, abre chaveta e fecha as chavetas. Aqui temos o comando return 0, que permite criar uma pausa no código. A partir daqui temos a declaração de variáveis. Como queremos criar uma calculadora em C com o comando switch case, o primeiro passo a fazer é a declaração de variáveis. Se nós analisarmos, para se realizar as operações matemáticas numa calculadora, deve-se dar entrada de dois números. É o que nós vamos fazer aqui no código. Vai se dar entrada de dois números, que é o número num1, que é uma variável, e o num2, que é a segunda variável. E também vamos dar entrada de um terceiro, ou seja, de uma terceira variável, que é a variável resultado, que vai receber o resultado das operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. A seguir temos essa variável, que é o operador, que vai receber os operadores: soma, subtração, multiplicação e divisão. Vai ser declarado com tipo de dado char. Por quê? Porque nós vamos entrar na estrutura de decisão switch case. Ela apenas permite caráteres. Logo, por isso é que o operador é declarado com o tipo caráter, que é o char. Lembrando que em linguagem C, todo o conteúdo dentro de parênteses é chamado de caráter. Ok. A partir daqui, vamos exibir uma mensagem na tela. Calculadora simples. A seguir, para nós darmos entrada dos dois dados, de modo que possa se efetuar as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, primeiramente temos que exibir uma mensagem na tela, que vai se chamar digita o primeiro número. A seguir vai se exibir o comando scanf, que é um comando que permite a entrada de dados. Nesse caso vamos dar entrada do primeiro número, que é o número num1, ok?
esse no 1, que é o primeiro número a ser da entrada, vai ter o tipo de dado inteiro. E vamos fazer o mesmo com o segundo número, que é o num 2. Tipo de dado também inteiro. A partir daqui vamos dar entrada do operador, que vai receber os operadores soma, subtração, multiplicação e divisão, declarado com tipo de dado char, que é um caráter, como vemos aqui na declaração de variáveis. A partir daqui damos entrada ao comando de decisão switch case. Este comando de decisão switch case, ele tem essa seguinte estrutura: switch, abre parênteses, o operador que já foi declarado anteriormente, que vai usar as operações ou os operadores soma, subtração, multiplicação e divisão. A seguir temos abre chaveta e fecha chaveta. A partir daqui nós podemos ver os comandos case, break. Okay? O que significa isso? O comando case, ou caso, como se diz, é um comando que vai permitir a criação de diversas condições de acordo com o nosso operador. Ok, como estamos a criar uma calculadora com o comando switch case, nós vamos ter que criar 4 casos, que vai incluir o caso soma mais, o caso subtração menos, o caso multiplicação vezes e o caso divisão. Ok. Então, vamos seguir passo por passo. Primeiro, o caso soma. Temos aqui o caso soma. Case mais, entre parênteses, que representa o operador soma, que é um caráter que está dentro de parênteses. Okay? Para realizarmos a soma, usamos esta fórmula, que vai ser resultado, que é a variável que foi declarada anteriormente, vai ser igual aos nossos dois números que já foram declarados, já se deu as entradas, e a seguir com a mensagem de exibição, que é resultado inteiro, o nosso resultado, ok? É o mesmo que dizer 3 mais 2 igual a 5, logo 5 vem para cá como resultado. A seguir a exibição do resultado, é necessário digitar o comando break. Por que break? O comando break permite a quebra de linha das operações. Isto quer dizer, se não usamos o comando break, o programa vai criar operações sequenciais, ou seja, ele vai fazer a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão de forma sequencial. Para que não ocorra esta sequência, é necessário usar o comando break. Isso significa dizer, quando nós compilamos o nosso código, o que vai acontecer? Se nós efetuarmos a operação soma, que é o caso soma, o programa ele vai fechar. Por quê? Por causa do comando break. Se efetuarmos a operação subtração, como está aqui o segundo caso, o programa automaticamente fecha. Se efetuarmos a operação multiplicação, como temos o caso a seguir, o comando automaticamente vai fechar. O mesmo acontece com a divisão, mas só que no caso da divisão, temos uma condição. Qual é esta condição? É que não se pode efetuar uma divisão, não se pode efetuar a divisão de um número por zero.
Logo, usa-se esta condição if-else, ok? Onde o nosso if vai dizer que o denominador, que é o número 2, que já foi declarado, que é o nosso denominador, está aqui, tem que ser diferente de 0 para poder se efetuar a divisão e se exibir, e a partir daqui se exibirá o resultado da divisão. Agora, se a divisão for igual do número for, se a divisão do número do numerador for por 0, então vai ver este comando a seguir, else. Logo vai exibir essa mensagem na tela, que a divisão por 0 não existe, ou seja, há um erro de divisão. Ok. Seguindo sempre do comando break. Agora temos aqui um comando especial, que é o comando default. Para que serve esse comando default? Como podemos ver aqui, default printf operador inválido. Este comando default, ele exibe uma mensagem na tela caso não for digitado o operador correspondente para soma, para subtração, para multiplicação e para divisão. Como podemos ver, e vamos ver no exemplo a seguir, vamos primeiro compilar o nosso código. A partir daqui, compilar e executar. Ok. Vamos ampliar um bocadinho a tela. Ok. Vamos digitar o primeiro número. Pode ser um número aleatório. Por exemplo, 45. Enter. Digitamos o segundo número. 60. Enter. A partir daqui o programa vai pedir o operador para se efetuar as operações, que pode ser soma, subtração, multiplicação ou divisão. Vamos usar o operador soma. Quando clicamos Enter, o programa vai efetuar a soma, porque estamos a usar o operador soma. A soma será 105. Logo o programa fecha. Por que o programa fecha? Porque nós usamos o comando break. Por causa da função do comando break, como podemos ver aqui. O break, ele permite com que o programa quebre as operações sequenciais. Ou seja, ele permite que o programa rode as operações uma por uma, que é a soma, subtração, multiplicação e divisão. A seguir, vamos fechar a tela. Vamos executar novamente. Ok. Vamos digitar um outro número. Por exemplo, 90. Primeiro número, Enter. Digitamos o segundo número. Pode ser um número qualquer, por exemplo, 80. Digitamos Enter. Escolhemos um operador, por exemplo, subtração, né? Se não menos. Logo, quando clicamos Enter, o programa vai efetuar a subtração, que é 90 menos 80. Tem que nos dar 10. Ok. Fechamos. Compilar novamente. Vamos digitar um outro número, por exemplo, 100. Enter. 95. Enter. Vamos usar o sinal vezes, né, que é para multiplicação. Enter. Logo, a multiplicação de 100 por 95 vai nos dar 9.500. Saímos
Compilamos novamente. Agora vamos efetuar a divisão. Vamos digitar um outro número aleatório, por exemplo, 98. Segundo número, 0. Como podemos ver, não existe divisão de um número por 0. Logo, quando nós digitamos o operador divisão, o programa automaticamente tem que nos informar que a divisão é inválida, ou seja, está errada, porque não existe divisão do número por 0. Clicamos Enter, ok, erro, divisão por 0, está correto. Olá, ok pessoal, é tudo por hoje, obrigado pela audiência, se inscrevem no meu canal e que continuem a praticar os conteúdos das nossas videoaulas. Até já, até a próxima videoaula. É tudo.